Olá, que bom ter você aqui em mais uma terça-feira, em mais um Manancial da Semana. Hoje nós vamos falar sobre doença espiritual. Sim, existe doença espiritual e eu posso provar para você na palavra do Senhor. Meu nome é Cristina Teles e esse manancial de hoje é para você, mulher que tem vivido presa em alguma situação, assim como uma mulher que foi curada na sinagoga. O Senhor quer falar com mulheres que se sentem dentro de um cativeiro sem esperança. E nós vamos ler Lucas capítulo 13, versículo de 10 a 13, que diz: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. E lá no versículo 16 diz, Jesus falando: Essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Aqui vemos que a Bíblia relata a história de uma mulher que há 18 anos não podia endireitar o seu corpo. Ela tinha uma deformidade na coluna, um problema sério na coluna que fazia com que ela ficasse cabisbaixa o tempo todo. Essa sua posição fazia com que essa mulher vivesse o tempo todo olhando para baixo. E com isso, com certeza, a percepção do mundo ao redor e até de si mesmo dessa mulher ficou muito distorcida por longos anos. Agora você, mulher, eu quero que você se coloque no lugar dela e você imagine a autoestima dessa mulher. Onde que estava? Com certeza, estava lá no chão. A sua doença fez com que essa mulher tivesse problemas não somente no corpo dela, mas no emocional também. Porque a palavra de Deus diz que de forma alguma ela poderia ser curada. E você imagina conviver com um diagnóstico desse? Com certeza ela tinha um enorme desânimo na maioria dos dias, porque é um peso receber um diagnóstico desse, né? E essa mulher, ela viveu dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano com esse sofrimento. Bem provável que depois de 18 anos com muita dor e sem perspectiva de melhora, ela já devia ter perdido as esperanças. Ela teve que aprender a se adaptar ao problema, conviver com a dor e com o problema. E quando nós lemos que Jesus estava ensinando nas sinagogas, nós percebemos que essa mulher, ela era religiosa, porque ela estava onde? Ela estava na sinagoga. Então isso indica que provavelmente ela frequentava a igreja, cantava hinos, ouvia sermões, contribuía com os dízimos. E com essa história fica evidente que é possível sim ir à igreja e mesmo assim não ser liberta de coisas que nós buscamos libertação. Porque aquela mulher, ela não conhecia Jesus. Então fica evidente que o sistema religioso em si, ele não pode curar ninguém. Você pode estar sim no lugar certo, porém nunca ter tido um encontro real com Jesus. Aquela mulher, ela estava na sinagoga, ela estava na igreja e não tinha tido um encontro com Jesus. Nos 18 anos buscando a sua cura, não tinha encontrado. Por quê? Porque é Jesus quem cura. É Ele quem liberta, quem salva, e é Ele que usa vários meios para que a cura chegue para as pessoas. E a cura dessa mulher foi instantânea, mas muitas na palavra do Senhor nós podemos ler que não foi desse jeito. Quando aquela mulher ela encontrou Jesus, ela foi curada, mas eu quero que você preste atenção em uma coisa. Todos tinham lidado com o fruto, isso quer dizer com a doença, mas Jesus, ele tinha lidado com a raiz, que era o espiritual. E a Bíblia conta qual foi a raiz do problema daquela mulher. A história menciona por 2 vezes que era espiritual, e isso comprova que existe sim doenças que são espirituais.
ela estava sendo mantida presa por Satanás. Essa é a palavra que está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Porque tem muitas mulheres que não podem nem ouvir o nome de Satanás. Mas como não vão ouvir, não vão ler sobre Satanás, se querem ler a Bíblia? Então, se nós queremos nos aprofundar na palavra, no conhecimento, nós temos que entender que existe sim um inimigo das nossas almas, chamado Satanás, que quer destruir as nossas vidas. E deixa eu te dizer algo, se o problema for causado na sua vida pelo inimigo, médico nenhum vai conseguir resolver. Você pode até achar que desabafar com as amigas, ir na terapia, sair, ir às compras para esquecer os problemas, ler livros que ensinam a se sentir liberta, participar de estudos bíblicos, conversar com pastores, pode resolver, mas na verdade nada disso resolve. Se o problema é espiritual, não tem nada que resolva a não ser Jesus. Porque se o problema é espiritual, a solução é espiritual. Eu vou repetir. Se o problema é espiritual, a solução é espiritual. E eu quero que você entenda que eu não disse que a solução é religiosa. Eu disse que a solução é espiritual, porque existe uma grande diferença entre as duas. E ser uma mulher do reino não se resume em ir à igreja mais vezes na semana, a fazer mais caridades e buscar ser uma boa mulher. Longe disso, mas é estar em comunhão com Jesus, estar em intimidade com aquele que nos dá esperança, que é Jesus. Uma qualidade forte de uma mulher do reino, sabe qual é? É que ela vê Jesus, é como ela vê Jesus e como ela reage a ele. E eu quero te fazer duas perguntas, mulher. A primeira, Jesus está simplesmente vinculado à religião que você tem ou ao seu dia a dia? E a segunda, você o vê como uma pessoa verdadeira, real, um amigo íntimo que quer ter um relacionamento maior com você? Quero te dar algum exemplo que pode estar roubando o seu relacionamento com Deus. É o uso do celular. Quantas vezes eu me pego no meu dia a dia analisando sobre relacionamentos? Muitas vezes a gente vai nos lugares e as pessoas não se relacionam mais, elas não conversam mais entre si, elas estão focadas no celular. Elas não passam tempo de qualidade umas com as outras mais. Isso também reflete no nosso relacionamento com o Senhor, porque muitas vezes eu quero que vocês imaginem uma realidade. Jesus ao seu lado, Jesus na sua casa, esperando você falar com Ele, e onde você está? Plantada, com o olhar dia a dia, hora após hora, onde? No celular, gastando o seu tempo nas redes sociais, sendo que você poderia estar ali, tendo um maior relacionamento com Jesus, um maior relacionamento com a sua família, com seus filhos, com seus amigos. E eu quero te dizer que Jesus é real. Lembra sobre Jesus tratar a raiz em vez do fruto? É isso, muita gente está presa aos problemas porque tem vivido dia após dia atacando e até tratando o fruto, em vez de recorrer àquele que trata a raiz, que é Jesus. E uma dica preciosa para a gente hoje: se uma situação estiver se prolongando por muito tempo, é sinal de que você está atacando o fruto e não a raiz. Isso eu aprendi já há algum tempo e eu quero passar essa dica preciosa para você e me lembrar disso, porque tudo que nós aprendemos, nós temos que sempre estar trazendo para o nosso dia a dia, para que nós não percamos as verdades da vida, do real sentido da vida. E essa é uma das estratégias que o inimigo tem, que é manter o seu pensamento preso no fruto, porque assim ele terá controle da sua vida. Para ele, para o inimigo, não faz diferença se você faz campanha de libertação, se você deseja encarar a situação de frente e combater com as armas que você tem,
se você segue fielmente os 12 passos para a sua liberdade. Se você vai à terapia, se você conversa com as suas amigas, se você toma várias decisões em cada ano que se inicia, nada disso faz diferença, porque o inimigo, ele sabe que todas essas soluções que você tem procurado, que você está focada, na verdade, você está olhando o fruto e não a raiz. E só Jesus trata a raiz. Que nesse dia, que nessa terça-feira, você deixe de olhar o fruto e comece a olhar a raiz do problema. E Jesus vai tratar essa raiz. Só um encontro verdadeiro com Jesus traz a verdadeira libertação. E antes de desistir, mulher, ore para cima, ore para Jesus. Talvez você tenha se identificado com essa mulher que foi ali curada naquela igreja. Muitas mulheres têm se sentido prisioneiras de uma dor terrível. Geralmente pode ser uma dor física, uma dor espiritual ou emocional. Pode ser que você esteja presa a uma situação que te deixa cabisbaixa, te deixa triste, tem te abatido, não só fisicamente, mas emocional e espiritualmente também. Pode ser algo que seu pai ou sua mãe disse ou fez, ou um irmão, uma irmã, pode ter sido seu marido, alguma amiga, ou alguma pessoa que possa ter te diminuído, te menosprezado. Talvez você pense que não consiga mais sair desse lugar aí que você está, que você se encontra, que você não consegue mais viver os sonhos que um dia lá atrás você teve. De repente de ter uma família, uma carreira, ter seus filhos e ver seus filhos também vivendo para o Senhor. Tanta coisa que o inimigo pode ter roubado de você, mas talvez seja uma cura também que ainda não chegou, a libertação de uma depressão que você possa sofrer, uma ansiedade que você ainda não se livrou. Mas hoje eu quero ser boca de Cristo. Eu quero te dizer que assim como aquela mulher, Jesus chega até a sua frente hoje, aí onde você está. Ele estende as suas mãos a você e diz: mulher, você está livre. Tome posse dessa palavra, mulher. Você nasceu, você foi criada para ser uma mulher do reino. Então tome posse da sua cura, da sua libertação nessa terça-feira, nessa semana. Amém? E é isso, gente. É um prazer ter você aqui comigo, para que nós possamos fazer esse devocional tão abençoado juntos. E você já garantiu o seu guia definitivo para o seu devocional diário? Na descrição do vídeo eu deixei para você o link. Esse e-book, ele é gratuito. Você não paga nada por ele, tá? E ali você vai encontrar um passo a passo para você conseguir finalmente fazer o seu devocional diário. Muitas mulheres me procuram porque elas não conseguem ter uma disciplina, não conseguem achar uma maneira para fazer o seu devocional diário e ganhar intimidade com Deus. E nesse guia você vai encontrar esse passo a passo e ali você vai ganhar mais relacionamento com o Senhor, vai ter respostas diretamente de Deus assim para a sua vida, porque você vai estar buscando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, você ajude o nosso canal a crescer, para que essa mensagem ela possa alcançar mais pessoas. Deixa seu like e compartilha com no mínimo 5 mulheres, porque existe muitas mulheres presas e nós, como cristãs, nós devemos levar a palavra do Senhor para que as pessoas elas sejam libertas, porque quando as mulheres estão fortes, as casas delas estão fortes. Amém? E é isso. Semana que vem, se o Senhor me permitir, eu volto com o Manancial da Semana.